Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática, finalizando o nosso conteúdo aqui de geometria, né? Finalizando com a área de um triângulo retângulo, certo? Vamos fazer aqui agora uma pequena revisão sobre as nossas últimas aulas, né? Nossas últimas videoaulas. Primeiro, a gente falou da área, né, de um retângulo. Então, vou escrever aqui, ó, área do retângulo. Alguém lembra como é que calcula a área do retângulo? Ó, você tem aqui, vou fazer um pequeno desenho aqui, né? Pronto, você tem um retângulo aqui, lembrando que o retângulo você tem esses lados opostos aqui de mesmo tamanho, né? Então esse aqui tem o mesmo valor desse e esse aqui tem o mesmo valor desse aqui em termos de tamanho, certo? Em termos de medidas aqui no caso. Então eu poderia dizer aqui no caso, por exemplo, 5 e 2, certo? E como é que a gente calcula então a área desse retângulo? A gente viu que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. E eu falei para vocês que essa altura também pode ser representada pela letra H, tá bom? Então, alguns livros podem aparecer com a altura como H e futuramente a gente faz essa mudança para H também, tá bom? Então, a área vai ser o quê? Quem é a base? 5. Deixa eu escrever direito aqui, 5. E a altura, 2. Ou seja, a nossa área desse retângulo vai ser de 10. Se a gente estiver falando de centímetros, né? Colocar centímetros aqui, vai ser de 10 centímetros quadrados. Então, apenas uma revisão aqui, né? Para a gente relembrar qual seria o cálculo da área, né? Como seria o cálculo da área. Falamos também da área do quadrado. Do quadrado. A gente sabe que o quadrado é um caso específico de retângulo, né? A definição de retângulo, como eu acabei de falar, né, diz o seguinte, que os lados opostos aqui, ó, eles são, né, esse lado com esse lado aqui, eles são de mesmo tamanho, eles possuem o mesmo tamanho. O quadrado também, só que na verdade o quadrado ele tem os quatro lados aqui, né, de mesmo tamanho. Sem contar o ângulo de 90 graus também, né? Que tem tanto no retângulo quanto no quadrado, tá bom? Então você vai ter aqui ângulo de 90 graus, né? E nesse caso aqui a gente pode falar, por exemplo, 3. Aqui mede 3. Se esse lado mede 3, eu estou falando que é um quadrado, então consequentemente todos os outros lados vão medir 3 centímetros que a gente está colocando aqui, ok? E aí como é que a gente calcula a área do quadrado? Normalmente, como a gente sabe que o quadrado também é um retângulo, a gente poderia calcular também através da base vezes a altura. Mas a fórmula que a gente utiliza mesmo para calcular é essa aqui, ó. Área é igual lado ao quadrado. Né? Por quê, professor? Porque se eu estou falando que todos os lados possuem o mesmo tamanho, então não tem por que eu calcular a base, nem chamar de base, nem chamar de altura, né? Já que é o mesmo valor. Né? Então simplesmente eu vou pegar ó, o 3 e elevar ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou seja, você vai ter aqui como área 9 centímetros quadrados. Tá bom? Então, nas nossas últimas aulas, a gente viu a área do retângulo e a área do quadrado. E hoje a gente finaliza com a área do triângulo, né? Como apareceu no início do slide aqui, área do triângulo retângulo, tá bom? Mas a gente vai perceber que esse cálculo de área do triângulo retângulo ele vai servir também para outros tipos de triângulo. Ok, crianças? Então, bora lá. Vamos entender como é que surge essa fórmula para o cálculo da área de um triângulo. Em uma folha de papel, Gabriela construiu um molde, né, um molde aqui, de retângulo de 18 centímetros quadrados de área. Por que deu 18, professor? Qual é a área né, de um retângulo? Né? Base 6 multiplicado por altura 3. 6 vezes 3, 18. Tá bom? Então, ela fez aqui né, um pequeno esboço aqui de um retângulo. O que ela fez em seguida? Em seguida, com o auxílio de uma régua, ela traçou um segmento de reta como o da figura abaixo. Então, ela pegou esse segmento aqui ó, e traçou. Né? Ou seja, o que ela fez, crianças? Ela dividiu esse retângulo em dois triângulos. Ó, 1, 2. Então, acabou dividindo esse retângulo em dois triângulos. Nesse caso aqui, triângulos retângulos. Ah, professor, por que triângulo retângulo? Porque aqui você tem um ângulo de 90 graus, ó, o ângulo reto, né? A gente conhece o ângulo reto como ângulo de 90 graus. Então, por isso que a gente está chamando de triângulo retângulo.
Então, ela passou essa linha aqui, né, traçou esse segmento e cortou em seguida, dividindo esse retângulo que a gente tinha em dois triângulos. As medidas estão aqui, como a gente já viu, né? Ao fazer isso, ela obteve dois moldes idênticos de triângulos retângulos. Já expliquei o porquê, né? A área de cada um deles é 9 centímetros quadrados, certo? Que corresponde à metade da área do retângulo, ou seja, metade do produto da sua medida de seu comprimento pela medida da sua altura. A professora, de onde surgiu esse 9? Olha para cá, ó. Volta aqui um pouquinho. Se o retângulo anterior tinha 18 centímetros quadrados, se eu peguei esse triângulo e parti aqui, ó, tracei esse segmento que o Melo mostrou aqui, ó, se eu dividir em 2, né, eu peguei o 18 e dividi por 2. Quando eu divido 18 por 2, eu tenho o quê? 9 centímetros quadrados. E aí, crianças, é que a gente chega na conclusão de que eu posso obter a área de um triângulo retângulo ou outro triângulo, né, a partir dessa seguinte fórmula aqui, ó, base vezes altura. O que é esse base vezes altura? É o que? É a área, né? A área do retângulo. A gente acabou de mostrar isso nos slides anteriores, né? A área do retângulo. Só que como a gente pegou aquele retângulo e dividiu em dois triângulos, né? Então, consequentemente, eu pego a fórmula também e divido em 2. Então, crianças, calcular a área de um triângulo é você pegar a base vezes a altura daquele triângulo e dividir por 2, ok? Bem simples, né? Bem fácil. Tanto o cálculo da área do retângulo quanto o cálculo da área do quadrado e agora o cálculo da área do triângulo, perceba que tem uma ligação entre as fórmulas. Temos aqui então um pequeno exemplo para compreender se realmente entendemos a fórmula. Então bora lá. Calcule a área de cada triângulo retângulo abaixo, imaginando que cada um deles seja metade de um retângulo. Observa só, esse aqui é um exercício do nosso livro, né? Por que ele está falando que cada um abaixo, eu estou mostrando só um aqui? Porque eu peguei só a letra A, tá bom? Existe letra A e letra B nesse exercício aqui, então eu estou pegando só a letra A. Então vamos olhar para essa letra A aqui, né? Ele já falou que é um triângulo retângulo, aqui tem um ângulo reto, como a gente já sabe. Eu tenho aqui a base de 4 centímetros e tenho aqui a altura de 2 centímetros. E aí, eu falei para vocês que a área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Né? A gente acabou de mostrar isso. Então, bora lá. Quem é a base? 4. Quem é a altura? 2. Dividido por quanto? Por 2. Então, eu tenho aqui que 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, eu vou ter como resultado, então, 4 centímetros quadrados. Ou seja, a área desse triângulo retângulo da letra A é de 4 centímetros quadrados. Difícil? Não, né? Então, crianças, não tem dificuldade nesse conteúdo. É interessante perceber essa ligação entre as fórmulas, porque é um jeito mais fácil de a gente compreender essas fórmulas, tá bom? Para não precisar ficar decorando. Eu sempre mostro, né? Eu costumo mostrar como a gente chega na fórmula, justamente para que vocês não decorem. Vocês têm que entender o processo de chegar até a fórmula. Obviamente que uma fórmula ou outra, né, normalmente é mais complexa. Então, essas fórmulas que são mais complexas, eu não chego a mostrar para vocês o passo a passo. Mas é importante que vocês sempre saibam como chegar naquela fórmula, porque para não ficar decorando, né? Então, perceba que a fórmula da área de um retângulo tem uma ligação com a fórmula da área de um quadrado, que tem uma ligação com a fórmula da área do triângulo retângulo, como a gente mostrou aqui agora. Ok, crianças? Então, crianças, por hoje é só. Aulinha rápida. Por que essa aula foi tão rápida hoje? Porque, como eu falei, a gente está finalizando o nosso conteúdo de geometria aqui, né? A partir da próxima semana, a gente já volta a trabalhar o conteúdo normal, como a gente chama da matemática, assim, né? Então, a gente vai falar do conteúdo de divisibilidade, né? Vamos aprender quando um número pode ser divisível por outro, né? Então, eu preferi não avançar muito no conteúdo aqui, porque senão a gente ia misturar esses dois conteúdos e eu preciso de um foco total de vocês para o nosso próximo conteúdo, tá bom? Então não quis embaralhar a cabecinha de vocês aqui, então a gente vai fazer esses exercícios para finalizar de fato essa parte da geometria, para na próxima semana a gente começar com esse conteúdo de divisibilidade, tá bom? Então aqui, ó, páginas 313, a questão 1, página 317, questão 3, e a página 318, questões 11 e 12. Crianças, olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui agora.
Para esses exercícios aqui, especialmente esse da página 318, se eu não me engano, né, vocês podem utilizar a calculadora, porque mais uma vez a gente vai estar falando de números decimais, aqueles números com vírgulas, né? E a gente não fez ainda a aula sobre números decimais. Então, está autorizado, pelo menos de início, né, momentaneamente, o uso da calculadora, né, quem não souber mexer em alguma das questões, né, não conseguir resolver na mão, né, digamos assim, alguma dessas questões. Então, autorizo o uso de calculadora para esse exercício, porque a gente vai ver o conteúdo de números decimais um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas vocês vão ver que são conteúdos bem tranquilos, tá bom? Então, crianças, por hoje é só. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.